Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Olá, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos, que seria o capítulo 2, a separação e a expiação, né? Na página 30, que vai ser a seção 6, medo e conflito, né? Ela inicia agora. Aí, alguém gostaria de ler o parágrafo 1 inteiro, por favor? Que eu acho que seria bom a gente começar pelo 1. Leila, então vai lá, por favor. Você não esquece... Ah, microfone. Medo e conflito. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é a confusão óbvia de níveis. Legal. Oi, Márcia, só para te falar que a gente está na página 30, tá? Você chegou agora. Então, eu vou ler a primeira frase, né? A gente começando, é legal assim, ó. Ficar com medo parece ser involuntário, né? Aí ele fala assim, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. A gente já leu esse milagre. Se eu não me engano, é o milagre número 5, né? Eu até vou lê-lo aqui para a gente não... A gente já estudou esse milagre. Deixa eu ver aqui, ele fala assim, ó. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocadas. Assim, quando eu vejo essa frase, daí depois eu vou deixar para alguém que quiser comentar. Nós pensamos normalmente ao contrário. Eu vou ler ela de novo e aí a gente conversa de novo. Olha só como o nosso pensamento é reverso. Ele fala assim, ó. Ficar com medo parece ser involuntário. Algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Vocês se deram conta disso? Pensa no medo, gente. Tô com medo. Eu não estou falando medo de barato, medo de lagartixa. Estou falando aquele medo do amanhã, o medo das coisas que vão acontecer ou que não vão, aqueles medos ligados na mente. Aí ele fala assim, ficar com medo parece ser involuntário. Vocês acham que é verdade? De uma certa forma mas vem algo na frente, atrás dele, né? Com certeza. Não é isso? Porque eu vou tirar por mim, Sara. Eu já acordo com medo de vez em quando. Não sei de onde vem aquilo. Sim. Será que vai dar certo isso? Será que não vai dar certo? Será que isso a gente vai conseguir por ali? Entendeu? Aí começa o que vem por trás do medo, que está escondendo aquele medo. Tá, vamos continuar aqui. A Leila, vai lá, por favor.
Então, hoje, de vez em quando, já tem um período, eu sinto esse medo. E chega. Ele chega, né? E aí com ele, eu sinto coisas no meu físico, ou seja, algumas dores que já são conhecidas. Então, vem logo uma emoção, né? E aí, hoje eu fui percebendo todas as emoções que vinham, uma raivinha, uma irritabilidade, uma impaciência. E aí, isso eu percebi assim, bem rápido, gente, que me tirava do momento presente. Entende? Eu parei tudo, né? Parei, falei, peraí, vamos lá, Leila. E aí parei, fui lá e coloquei a prática do gratidão, sabe? E fiquei ali na prática até aquilo dali abrandar, ou seja, aí eu acho que, acho não, tenho certeza que a gente aí fica ali na presença, né? Não continua alimentando aquelas emoções. Eu percebi isso em mim hoje, sim. Aí agora aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, ficar com medo pode parecer involuntário, algo além do teu próprio controle, né? Porque assim, é que essa é a ideia. O medo ele é algo apavorante, né? Aí ele fala assim: eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários, porque a gente troca a palavra os involuntários, né? O involuntário aqui é a ideia da presença. Não tem controle, não um controle mental esse do medo, né? A gente, com o decorrer do texto, acho que vai ficar mais fácil a gente entender isso que ele está falando aqui para nós, né? Mas o medo em si, ele não existe, entende? A gente não entendeu ainda completamente, né? Então, concordo com o medo, a Leila disse, o medo vem, eu sinto tal coisa, e cada um de nós aqui tem a sua eu acho que, peraí um pouquinho, agora deu, vou voltar, porque eu acho que a minha internet deu, aí, assim, a gente vai notando isso, e aí a gente pensa que quando aquilo vem apavorante, que a gente não tem controle, né, que ele é maior que a gente, isso é a ideia do ser, que ele fala aqui do involuntário, aquilo se torna maior que a gente, ou seja, a escuridão, né, a separação, ela fica tão grande, que você fala, não. E aí a gente vai, por isso que a gente tem que pensar ao contrário. Eu sou a luz e não isso, né? E aí vamos voltar, continuando aqui o resto do texto. Ele fala assim, ó: meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Daí ele fala assim, ó: o medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. Daí ele fala assim: o medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais, aí agora a gente vai entender. Porque, assim, a primeira coisa falando de uma forma, assim, simples, primeiro a gente é como se recebesse uma onda, né? Aquilo vem, né? Aí ele fala assim, ó, a presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos, aí vem o pensamento, pensamentos corporais, né, subissem ao nível da mente. Então é como se, porque né, estamos no meio, né? Por isso que a gente vai entender a ideia. Eu não sou esse corpo, né? Eu não sou esse ambiente, eu não sou essa mente, né? Não é assim que a gente faz na prática. Então esse corpo está nesse ambiente e o ambiente disse algo em que a mente, algo que os sentidos pegou. E a mente começou a pá. Por isso que a gente vai vendo que nós somos repetitivos. Então, às vezes, entrar, por exemplo, num lugar que traga lembranças ruins, que passar, sei lá,
assim, espero que ninguém aí, né, aproveitar que amanhã é dia 2, passar na frente do cemitério e lembrar do povo que já se foi, né? Aquilo pode nos causar um transtorno, né? Lembrar, né, o medo, isso é o medo, porque aí essas sensações das perdas, né, dos arrependimentos que a gente, né, daquilo que não fizemos, daquilo que fizemos, né, isso são o medo. Isso é o medo, né? Por isso que a gente tem que limpar esses pensamentos. Era aí que eu Agora estão ouvindo? Tá? Eu acho que vai chover, então vamos ver. Que a mente, essa mente nebulosa que a gente tem, nebulosa no sentido ligada à escuridão, é que faz com que a gente pense que ele é maior, que o medo é maior do que tudo. Por isso que quando a gente, agora, entendendo o que eu quero dizer, né, porque talvez eu esteja viajando demais, quando a gente fala, estou em paz, eu estou me sentindo em paz, eu estou sentindo a gratidão, existe medo? Não. Então, isso é a realidade. Isso é a verdade. Então, essa troca que a gente tem que fazer. Quando vier o medo, lembrar desse outro lado. Isso é lógico, isso é uma forma didática, gente. Não quer dizer que a gente seja, né, expert nisso, mas a gente já tem a linha, né, a direção sobre como isso. Então, bateu, né? Eu uso muito o meu termômetro, é a chamada angústia. Vocês já ouviram falar dela? Estou angustiado. Do nada fica aquele negócio. Né? Então, a angústia é algo que isso é medo. A gente anda de mão dada com ela. Né? Eu gosto muito porque quando tem aquele vídeo chamado O Meu Despertar, do Eckhart Tolle, né? Eu não sei se tem no grupo ou se está no canal do Marco, não sei. Quando ele descreve, né, como era ele antes, aí ele usa essa palavra, e eu sempre pensei a mesma coisa, que não é ansiedade e não é depressão, é angústia. A gente é um ser angustiado. Esse é o sobrevivência. É um negócio que fica aqui, não está acontecendo nada, nem de bom nem de ruim, vamos dizer assim. Está um negócio rolando aqui. E isso aí é o princípio do medo, na minha opinião. É onde a gente tem que bater forte com as emoções elevadas, como a Leila fez. Ela foi lá e fez uma prática de gratidão. Aí a angústia some. Aí você lembra que você é um ser, que você é filho de Deus, como a gente fala aqui, né, usando a expressão do livro. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, eu continuo aqui, ó. Aí ele fala assim, isso os remove. Aí ele fala assim, ó, o medo me impede de te dar o meu controle. Daí ele fala assim, a presença do medo mostra que fizesse com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente, né? Aí ele fala assim, isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Aí ele assim, essa é uma confusão óbvia de níveis. Quando falo responsáveis aqui, sabe o que me vem? É as preocupações. Por exemplo, chegou o boleto, né? O 10º boleto do mês, e você só tem dinheiro para pagar 5, já chegou o 10 agora, né? Aquela coisa natural. Natural não, mas é bem comum hoje em dia, né? Acho que isso é coletivo. A gente pensa que é só com a nossa vida, mas acho que é da maioria, né? E aí nós começamos a achar que aquilo ali é responsabilidade nossa. Vocês entendem? Usando medo aí. Não é que a gente não tenha 10 boletos para pagar, né? Afinal de contas, se isso existe é porque nós gastamos ou alguma coisa aconteceu para a gente ter que gastar 10 boletos, né? E aí ele fala assim, ó. E aí ele fala assim, isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsáveis por eles. Quais são os pensamentos que vêm quando a gente tem 10 boletos para pagar e só tem 5
dinheiro para pagar 5. Como é que é os pensamentos da responsabilidade aí? Como é que eles Será vêm? que eu vou conseguir? Tá, esse ainda é o melhorzinho. Medo, muito medo. Tá, e aí vem o quê? Você não ganha o suficiente, você é incompetente, né? Você tinha que nascer desse jeito, sem capacidade. Aí eu acho que, né, cada um, né, não tem esses pensamentos. A gente começa a se cobrar por algo que a gente não tem como resolver. Assim, não é que não como resolver, mas vocês entendem a insanidade da situação? Porque, a princípio, você tem algo que você não soluciona, você só tem, entende? Você administra, mas os outros 5 você se culpa. É essa a ideia que eu entendi. Por isso que ele diz aqui, ó. Isso remove do meu controle, né? Do meu controle o quê? Do sentido do meu controle aqui é a ideia do seu ser, de Deus, né? De você estar como se entregar na presença de Deus, como filho de Deus. Aí ele fala assim, e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Você toma para você algo que é o medo. É essa sensação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro no que eu estou dizendo, mas vocês já se sentiram assim? É aí que a gente entende que a gente sai desse centramento, né? Quando a gente se entrega a esse... Aí a gente vai entendendo como o ambiente nos dita a nossa vida, né? Aí o ambiente é os 10 boletos, né? Aí a gente vai entendendo que a forma de olhar tem que ser diferente, né? Conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Porque eu não estou conseguindo um exemplo muito claro hoje. Tá bom? Aí eu vou ler esse pedacinho aqui, ó, o 2, tá? Aí ele fala assim, eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Confusão de níveis. Esse exemplo é a confusão de níveis, porque a gente fica... Ora sofre, ora julga, ora chora, ora grita, ora isso, ora aquilo, né? Dentro de nós, às vezes, a gente até pode não manifestar do lado de fora, mas dentro de nós é essa confusão de níveis, né? Então, eu não fomento a confusão de níveis. Ele fala assim, mas tu tens de escolher corrigi-la. Então, nessa hora, se voltar para dentro de si e corrigir os níveis. A loucura, a insanidade, né? Epa, né? Aquela coisa de dar ir para trás um pouquinho, assim, né? Internamente. E aí entender que você está equivocado, que você está fora do seu nível, que não existe paz interna alguma naquele momento. Aí ele fala assim, não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Olha, ele já foi claro aqui, né? Aí ele fala assim, porque serias condescendente com pensamentos insanos. Aí você fala assim, mas como que eu não posso me preocupar com esses boletos? Eles estão aqui sobre a minha mesa, né? Como eu não posso me preocupar com os problemas do mundo se eu vejo tantas desgraças na televisão? Como que eu não posso me preocupar, né, com alguém das minhas relações se ele está sofrendo, né? Vocês entendem os pensamentos? São pensamentos do ego, gente? Conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Vocês se veem assim? Eu estou querendo saber se vocês estão me entendendo. Vamos lá. Aí ele fala assim, porque serias condenado. Aí ele fala assim, há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Por isso que o Dr. Joe fala que eu não deixaria que nenhum pensamento passasse na minha mente que eu não quisesse. Como é que costuma ser a nossa mente, gente? Muitos pensamentos que nós não queremos, eles passam por ela. E aí, o que acontece com esses pensamentos largados? Confusão de níveis. E aí, o que acontece? Sofrimento. O
que acontece? Separação. E o que acontece? Completa falta de paz. É assim que é, não é? Antes, a vida nossa era assim. Hoje, ela, como ele diz, não precisa ser assim. Podemos escolher. Aí ele fala assim, o que fazes vem do que pensas. Não é verdade? Assim, tu não podes separar-te da verdade. Aí ele botando assim, entre aspas, dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Então, logo coloques o que pensas sobre o quê? Minha orientação. Quando colocas os seus pensamentos insanos sobre a orientação do Espírito Santo ou sobre a orientação do Criador, né? Muda tudo, né? Eu penso que todo mundo já fez esses exercícios, né? A gente sabe que no início é difícil, mas se a gente começa a colocar ou dar ao Criador ou ao Espírito Santo os pensamentos insanos que a gente tem, aí ele fala assim, ó, sempre que sentes medos é um sinal seguro de que permitisse que a tua mente criasse de forma equivocada e que não me permites guiá-la. Deu para entender como é que é agora? Esse separar dessa mente egóica é a chave para entrar em conexão com o divino, com o Criador, com o Espírito Santo, se sentir mais perto ou se sentir mais como um filho de Deus. Alguém quer falar? Porque hoje eu estou falando muito. Alguém quer? Por favor, Leila. Sara, aquilo que a gente sente como rotina, por exemplo, ela também envolve esse tipo de medo? O que você... Dá um exemplo para mim da rotina, porque rotina é uma coisa amplíssima, uma palavra que dá para usar em muita coisa. A rotina de, por exemplo, vou exemplificar a minha parte, assim, minhas experiências, no sentido assim, eu sempre fui muito do fazer, tá sempre na ação, na atitude, resolvendo uma coisa e outra, enfim, aqui, acolá e o fazer. Mas, de repente, eu precisei cuidar da Leila, né? E aí, isso para mim, tá muita rotina, entendeu? Eu fico assim, como que lido com isso, entende? Sim. Não estou sabendo. Entendo, eu entendo isso porque eu sou ao invés de você. Eu sou da preguiça grande, procrastinação. Então, eu tenho que me orientar, né, a fazer as coisas, porque senão eu fico sem fazer nada e perdida num monte de coisa. Começa uma coisa ali, começa outra coisa ali, é uma confusão, né? Totalmente, né? Isso eu não sei te dizer, isso é assim, né? Principalmente porque eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, que é o mais difícil, né? Eu não gosto de muitas coisas que eu tenho que fazer. Se eu sentar e for fazer algo que eu gosto, o tempo tá perfeito. Mas como a gente normalmente, vamos dizer assim, boa parte do dia tem que, entre aspas, colocar a palavra entre aspas, obrigações, né? Você tem que, como dona de casa, tem que limpar a louça, lavar a roupa, todo dia é a mesma coisa. Né? Eu não curto muito essa área. Então, isso aí é o meu, como eu digo, é a minha realização de eu ter que fazer isso com muita gratidão e em plenitude, assim, sem fazer porque tem que ser feito, porque tem que fazer, gente, é aquela coisa, né? Senão cria coró. Então, para mim, eu fiz uma agenda, né? Antigamente eu fazia agenda com horário, eu fazia assim um negócio quase um evento. Não deu certo. Foram vários. E hoje eu simplesmente, quando eu acordo de manhã, eu sento e falo assim para mim: o que você tem que fazer hoje? Aí eu listo as coisas que eu tenho que fazer, que eu dou conta, né? Lavar louça, sei lá, lavar roupa, né? Eu tento organizar o meu dia. E coloco, como eu digo, do outro lado, as coisas que eu tenho que colocar para o meu ser. Então, tem coisas que eu gosto, né?
mas que daí eu embolo com aquilo e a outra não acontece. Que seja, por exemplo, fazer uma prática, né? Eu, às vezes, né, tocar flauta, eu moro na natureza, ir lá no rio, porque às vezes eu ficava perdida na tentativa de entender essa rotina louca que eu não queria, né, com a mente divagando, e não conseguia me alimentar com as coisas do ser, né? Então eu faço uma agenda, assim, escrito, e aí eu faço assim, sei lá, não tem ordem, né? Lógico que, né? Então, se eu conseguir lavar a roupa, eu faço uma coisa, lavei a roupa, eu só clico depois que eu lavei a roupa, né? E aí nisso eu não tenho que pensar, né? Consegue entender? É assim que eu faço. Então, talvez, dentro das suas possibilidades hoje, você olhe para você e pense assim, o que a Leila, dessa forma que está agora, consegue fazer hoje? Né? De uma forma amorosa, sem neurose. E faça só aquilo. Não sei se está te servindo, porque o nosso papel aqui é inverso. Eu sou do tem que fazer. Pelo jeito, você era o The Flash, fazia tudo, né? Então, talvez você tenha que entender o que é o não fazer, mas estar no não fazer em paz. E aí, nessa hora, quando eu não sei o que fazer, gente, eu sempre faço assim. Eu entrego para o Criador. Eu não sei. Se eu ficar pensando, aí vem o negócio, né? Aí a coisa vai bombando aqui dentro. Aí a mente vai ficando imensa, a escuridão e a loucura e a ansiedade vai se tornando maior. Não sei. Então, às vezes eu sento e falo assim, eu não sei o que fazer. Aí eu entrego o pensamento, de coisa. Às vezes eu fico parado um pouquinho e aguardo. Normalmente a resposta vem. Né? Às vezes vem umas coisas, levanta e vai fazer tal outra coisa. Assim, vem na mente. Eu vou lá e levanto, aí eu consigo resolver. É umas coisas assim que não tem muito sentido. Mas é meio assim que eu estou fazendo. Eu sei que essa conversa é um pouco louca, mas é a forma que eu consegui resolver a minha procrastinação. E eu já estou vencendo coisa. Hoje mesmo, minha casa está tudo arrumada. Até a louça está lavada. Entendeu? Roupa lavada, comida pronta. E isso é um milagre. Né? Porque eu não fico frustrada, eu não me sinto impotente, incompetente, porque tem que ser feito. Né? Mas antes era uma coisa que eu não sei de onde foi, eu penso que tem a ver talvez com alguma coisa que eu comprei na minha infância, que eu não conseguia, né? Então é isso. E hoje não, mas foi indo, isso já faz um tempo já, mais de ano, que eu todo dia vou para a pia, lavar a louça, né? Vou lavar a casa, né? E hoje eu já sinto alegria em alguns momentos. Então, gente, hoje mesmo eu estou feliz. Consegui resolver tanta coisa. E o engraçado que antes eu não conseguia, assim, o dia inteiro, né? E eu não fiz nada. Hoje, quando deu 11 horas da manhã, estava tudo arrumado. Me sobrou um tempão. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse tempão agora? Se eu conseguir assim, eu vou fazer uma coisa. Coisa melhor para mim. Né? Porque eu já cumpri a minha obrigação. Né? Consegui entender? Eu não sei se a minha viagem foi longa. Leila, por favor, se você quer falar alguma coisa, não sei, né? Eu tô já... Né? E é isso, gente. É porque eu estou vivendo realmente esse movimento contrário seu, né? Então, buscando... Não é que eu não esteja ainda fazendo, né? Eu estou, assim, nessa ação. Existem muita ação para fazer? Tem feito, sim, mas voltada mais para dentro. E aí, esse voltar para dentro, para mim, eu encontro um monte de coisas dentro de mim, né? E o que eu comecei a fazer? Assim como você, eu fiz assim, olha, a partir da manhã, por exemplo, vou caminhar. Não importa, eu vou fazer uma caminhada. Aí encontrei um espaço bem próximo, que é tudo que eu gosto, é a natureza. Eu amo a natureza. E um lugar maravilhoso. E aí eu ficava ali olhando os pássaros, eu ficava ali olhando o ninho e tudo mais. Então, de repente, uma empresa foi e comprou aquele espaço todo. E aí eu entrei num problema interno, porque
eu vejo o desmatamento, e ali eu vou em cada um, eu fui em cada funcionário. O que vocês estão fazendo? O que é isso, né? Olha, aí eles riram de mim, falou assim, olha, eu tenho muita... Falaram assim, eu tenho pena de você em relação a esse amor que você tem à natureza. Eu fiquei tão triste que aí eu voltei e falei assim, então não vou mais caminhar, não, sabe? Aí vem as coisas do ego, né? Aquelas coisas assim que o ego criação da mente, né? Então estou procurando fazer um movimento que cada dia tem um espaço diferente dentro da cidade que às vezes eu nem caminho, né? Mas é porque eu prefiro estar na natureza. E dentro da cidade, onde eu moro aqui em Teresópolis, né? Onde a localização é mais avenida mesmo. Então, eu estava tão maravilhada de ter aquele espaço da natureza e olhar uma plantinha diferente. Ali me faz entrar na presença, porque eu fico ali naquela total sintonia. E aí, quando, de repente, aquilo ali fez um contrário, mexeu comigo, assim, com as minhas emoções lá dentro, sabe? Incrível, mexeu mesmo. Então, eu estou trabalhando, gente, isso em mim, né? Porque não é fácil, mas está tudo bem, vai dar certo. Só assim, com relação a essa parte aí, eu sei que é triste, Leila, não, é muito perdão aí, porque não adianta, né? Assim, lembra que botaram até o Cristo na cruz, então, você explicar isso é impossível, né? Mas, assim, uma coisa que eu faço é a ideia de se ver com os olhos fechados, fazendo tudo o que você quer fazer. Então, se você quer voltar a não sentir ou a fazer, por exemplo, porque às vezes você gostava de fazer, né? E gosta. Vamos dizer, cada um tem a sua personalidade, do seu jeito, né? Você tem que se imaginar fazendo perfeitamente feliz. É que tem que vir a gente usa de cima para baixo, né? Porque a gente cria dessa forma, né? Mas fechar os olhos, imaginar você arrumando a sua casa em plena felicidade, em plena alegria, sem nada, funciona muito bem. Lembra o hominho do piano, que o pessoal tocou piano, dedilhando, e teve o povo que tocou piano sem dedilhar, né? Só sendo falado. Quando fizeram as medidas no cérebro, ambos tinham aprendido praticamente da mesma forma. Então, o cérebro se ensina assim. Então, já que você está, entre aspas, sem poder fazer nada, fecha os olhinhos e cria o seu novo mundo, a sua nova realidade, como você queria, se sentindo assim. É simples. Eu, tive que fazer bastante isso. Ir para a fim daquela pia, lavar aquela louça, me sentindo muito bem. Né? Então, é isso. Tá bom? Eu vou continuar aqui. Aliás, por favor, quem quer ler o 3? É isso? Não, peraí que eu não acabei o 2 ainda. Peraí que eu pensei que eu estava no 3. Olha, ele fala assim. Acreditas que és responsável pelo que fazes, né? Tu não podes separar-te da verdade. Aí ele fala assim, dando, né, autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim, tão logo coloques o que pensas sobre minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitisse que a tua mente criasse, a gente leu assim, de forma equivocada e não me permitisse guiá-la. Quem quer ler o 3? Eu posso ler. Por favor. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolhes errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento.
E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Muito bom, né? Ô, Leila, esse parágrafo responde a sua pergunta. Então, leia ele várias vezes, mas eu acho que a gente vai conseguir entender. Ele fala assim, ó, não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Por isso que quando a gente não sabe, a gente entrega ao Criador. Consegue entender? Podemos pensar em mirabolantes, que nem eu falei, eu pensava em 1000 coisas de como me tornar menos procrastinadora. E hoje, né, depois de conseguir de uma forma mais simples e está dando resultado, né? Então, às vezes a gente pensa, e eu vou te falar, e tudo isso quando eu comecei a entregar. Que venha a solução, que venha o que eu não entendo, que venha a certeza, que venha a clareza, né? E aguarda. Simples assim, né? Aí ele fala assim, ó, quando estás amedrontado, escolheste errado. Se a gente já entende, quando sentiu a sensação do medo, por algum motivo, mesmo que não exista, às vezes, aqui na mente, mas aquela sensação que dá aqui, houve uma escolha errada. É isso. Aí ele fala assim, essa é a razão de sentir-se responsável por isso. Porque você compra ele. Sentir responsável é como se você aceitasse aquilo para você. Então, quando você aceita aquilo, né, você se torna responsável por aquilo. Então, eu estou aflito, né? Eu me senti aflito e eu pego aquilo para mim e eu me torno responsável pela minha aflição. E quando eu me torno responsável pela minha aflição, eu começo a pensar sobre ela. Aí vira o caos. Daí ele fala assim, tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento. Daí ele fala assim, e isso é uma questão de disponibilidade. É o exemplo que eu dei. Mudar a mente, né? Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Né? A orientação do nível da mente, o quê? Quando você está se sentindo, por exemplo, como eu falei, aflito, né? Você precisa de pedir ao auxílio para ajudar nesse nível da mente, né? Nessa ideia. Não é mudar, às vezes, do lado de fora, um comportamento, né? Porque não adianta a gente se tornar, às vezes, uma pessoa calada, mas a mente dentro continuar falando, né? Márcia, você levantou o dedo, você quer falar? Por favor. Eu faço isso com as 4 frases. Quando eu estou numa situação que eu não sei o que eu vou fazer, eu logo jogo o pensamento, ó, Mãe Divina, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Então, por favor, não quero que faça por mim, eu ainda faço assim. Eu quero que me mostre como fazer. Entendeu? Eu uso muito isso. E nas caminhadas, Leila, caminhar é tudo de bom. É porque é você com você. Entendeu? Aquele tempo todo ali, você com você. E eu vou nas caminhadas assim. E tem dado certo. É uma coisa muito sutil, sabe? Mas a coisa vai melhorando. É como se tivessem camadas, que as camadas vão se abrindo. É um negócio... Esses são os níveis. Tá bem. É isso que é o nível. Vamos dizer que o nível aqui fosse uma escada para cima, né? Uhum. Pode ser uma escada para cima ou uma escada que desce. Então, conforme, como você disse, a gente sobe níveis. Né? Quando a gente está com a mente perturbada, a gente desce escada abaixo. Né? Porque tem níveis bem piores e tem níveis melhores. Uhum. Tá bom? Pode falar, continuar, Márcia, por favor. Não sei se Não, era isso. Queria só lançar a sementinha. Leila, por favor. Pegando o gancho da Márcia,
Já há um tempinho, Márcia, que tenho feito esse trabalho comigo, sabe? E, como eu falei, ao contrário, assim, da Sara, eu tenho, assim, uma energia que eu faço várias coisas ao mesmo tempo e uma coisa e outra. Então, foi necessário. Aí, no que eu coloquei a caminhada, que para mim é maravilhoso, e aí tá maravilhoso, tudo fluindo maravilhosamente bem. E aí eu falei, meu Deus, eu tão grata a essa divindade, um espaço assim que é maravilhoso, muito, muito próximo e arborizado, silencioso. Aí eu vendo tudo assim que é maravilhoso, né? E aí, assim, de uma semana para outra, eu me deparei com essa situação. E aí eu me envolvi, aí veio o meu emocional, e aí o querer falar, o que eu vou falar com as pessoas que trabalham e que vão fazer, trabalham fazendo isso, é o trabalho deles, né? E aí eu fiquei com a compaixão de ver os pássaros, os animais que estão ali, né? Naquele... E assim, isso aí, mexeu muito comigo, com a minha parte emotiva, né? Então eu falei, tudo bem, vamos lá, Leila. Que tal o novo trajeto? Aí tem muitas ruas, né? Olha outras ruas, vai em algum bairro que você não conheça, vai ver outras coisas, para não ficar só naquela... Senão entra nessa rotina novamente, né? Eu percebi isso, se deixar, eu vou entrar numa rotina. Então, é essa mudança na mente. Eu acho que é assim, né, Sara? Mudar... Lembra, aí talvez você entenda isso. Eu não estou falando que o que você viveu foi legal, porque eu penso que para qualquer pessoa que olhe tudo isso, né, e, sei lá, é por isso que a gente tem que entender que o mundo coletivo, ele não tem como se arrumar, né? A gente só tem como perdoar, né? Então é impossível, né? Mas aí lembra aquela história que o Dr. Joe conta, que eles fizeram um experimento, né? Não acho que não foi, acho que não sei se foi ele que fez ou é um experimento que ele conta, que ele pegaram os monges acostumados à meditação, acostumados a estar em coerência cardíaca, né? Em coerência, e mandaram eles andarem na cidade, né? Provavelmente vinham até paredes medindo, né? E eles foram para um ambiente completamente inóspito, né? Ou seja, trânsito, shopping, eu não sei bem, ele dá uma descrição lá. E eles não mudaram nada. O ambiente não ditou quem eles eram. Então, talvez é isso que você tem que aprender, Leila. Conseguiu entender? Não estou falando que andar no meio dos passarinhos não é legal, né? Sentir cheiro de grama, árvore, flor, né? Qualquer coisa assim, né? A gente sabe. Em todo sentido, né? O ambiente é outro. Mas faz parte. Então, é isso que eu lembrei agora, né, para mostrar que o ambiente não pode ditar quem somos. Né? Onde eu estiver, eu esteja bem. Está tudo bem. A paz de Deus está comigo. Gratidão. E acabou. Tá bom? Gratidão. Capítulo... Quem quer ler o parágrafo 4? Posso ler? Tá, pode ler. Deixa eu ver que horas são. Faz o seguinte... Lê até o número 5, né? O 5 pequenininho, porque pode ser que tem muita coisa aqui. E a gente eu não estou enxergando. Então lê tudo. Lê tudo lá, vai lá. Entendi. Está muito ruim isso aqui, vamos lá. Vamos lá. Bom, a correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és, por demais, tolerante em relação às divagações da mente e condescendente com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma.
Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Poxa, seria ótimo, né? Se estás seguro disso, não haverá medo. Eu nunca lembro de perguntar antes. Então, a gente tem que aprender, lembrar disso. É mais ou menos isso que a gente falou um pouquinho para trás. Isso. Isso é um novo hábito. O nosso hábito é fazer errado e depois, meu Deus, ajuda! É assim? Não, a gente pergunta primeiro antes de fazer, né? É assim, ó, gente. Assim, eu não sei se, né, vamos ver assim, fazendo algo fictício, né? A gente não vai perguntar para o pai e para a mãe se pode ou se deve, não é assim quando a gente é criança? Não sei como é que é hoje, mas antigamente, né? O povo aqui, todos nós somos um pouquinho mais antigos, né? Então a gente sempre perguntava, né? Hoje em dia, né? O que a gente faz? A gente faz, né? E aí dá errado. Né? Eu estou falando assim que eu sei que o pai e a mãe da gente nem sempre era legal, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que esse pai e essa mãe, ou essa ideia do Criador, né, ele vai nos orientar, né, no caso aqui, usando a ideia do Espírito Santo, da melhor forma. Ele vai dizer assim, olha que isso é roubado. Ô, Sara, eu só não entendi aqui, é porque a gente lendo é mais difícil de compreender. Aí eu voltei ao texto. A correção do medo é tua responsabilidade. Ok. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Como assim? Peraí, a correção... Que não é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, está deduzindo... Quando eu peço a liberação do medo, eu estou deduzindo... Que não é tua responsabilidade. Ele fala assim, deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. É que assim, vamos assim, né? Aí você tá lá, morrendo de medo, né? Ai, meu Deus, é que esse o ego falando, né? Aí tá dizendo que não é tua responsabilidade. Nossa, eu entendo a ideia, como é que é a ideia. Não, mas aí fala assim, estou sentindo medo e sou responsável. Vamos dizer, como se você pegasse essa responsabilidade para ti, mas você não sabe como resolver. Daí você assim, peço ajuda para que ajuda nas condições que trouxeram esse medo até mim. Porque daí eu consigo entender e consigo resolver. Porque eu tomo para mim a responsabilidade. Por exemplo, furioso. Eu tô furiosa, né? Aí, de repente, tô furioso. Né? Eu entendi dessa maneira a frase. Eu vou ler de novo. A correção do medo é tua responsabilidade. Aí eu falo assim, quando pesa a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Quando fala liberação, aqui, eu entendo assim, é como se você não toma para si, né? É isso. Agora, se alguém quiser ler aí e entender diferente, é que esse português é um pouco além da nossa, para nós, né? Faltou algumas aulas, né? Mas é isso. É assim que eu entendi. Acho que aqui, Sara, eu não entendo como se aqui a gente deveria antes pedir ao Espírito Santo antes, né? Para que não... Para ajuda. Na hora que sente o medo, a gente antes pedir ajuda, não? Quando pedes a liberação do medo... Quando pedes a liberação do medo, está deduzindo que não é. Aí que não é, aí eu não sei. Mas eu entendi essa ideia, que é com o sentido de que não é a tua responsabilidade. Agora, pode ser que vai ficar em off, quem sabe um dia a gente lê isso aqui de novo e entende, né? Uhum. Eu acho que é o que você falou, porque olha só, o parágrafo seguinte, deverias pedir, ao invés disso,
ajuda nas condições que trouxeram esse medo. É pedir antes, não é isso? Antes de pensar nisso. Estou com medo, estou aflito, estou com raiva, estou com isso. Barará. Não, o negócio já chegou, você já pede ajuda para como se liberar disso. Agora, se você ficar na conversa sobre isso, né, dizendo, estou com medo, né? Porque aqui a gente está aprendendo uma linguagem nova. Estou com medo. Esse medo aqui é o meu medo da manhã. É o medo que eu acordo assim, assim, assim. Esse aqui é o meu medo da tarde, né? Porque o medo aqui reduz todos os aspectos, né? Dentro desse livro. Não. A gente ficar pensando não vai dar certo. Por favor, Fernanda. É o seguinte, aproveitando nessa frase aí, que a Márcia até falou, se estás seguro disso, não haverá medo. A última frase que ela falou, a correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunto a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Então, eu não estou segura de uma experiência que eu estou com medo e que é uma coisa que, vamos dizer assim, posso falar futuro, porque ainda falta exatamente um mês hoje para isso. Eu estou bem, tem tudo para estar bem, está acontecendo muitas coisas boas na minha vida, mas eu estou com medo do final do ano. Por quê? Porque o final do ano eu sempre tive e fui junto com a família toda para algum lugar. Mas a minha filha comandava muito, a minha filha que está morando em Portugal. E agora, o meu dia a dia é um medo, porque a outra filha vai para uma casa onde tem um monte de criança, que eles têm uma casa em Búzios, lá uns amigos, e vão aquele monte de gente. Ela chama, mas eu não estou querendo ir, porque eu já não consigo mais ficar naquela confusão, bebendo, pessoal com carnaval, criança gritando, aquela coisa toda. Eu adoro ficar com as crianças, mas do meu jeito. Então, a minha sogra, que é a família junto, é uma família só, da minha filha, que está em Portugal, viaja, e a gente há anos e anos viaja para o lugar. Sempre foi tudo bem, foi tudo bom, mas sempre aquela confusão. O ano passado foi uma tragédia. Por tragédia, meu Deus, até um nome meio assim para isso. Nós ficamos... A história do gato. Eu quase morri, não estava bem, porque era o primeiro Natal que a minha filha não estava aqui, né, de Portugal, e a Sara e a Leila, acho que sabe, os outros não estavam quando eu contei, da história do gato, que eu fui para um quarto com a sogra da minha filha, que eu ficava sempre, mas levou a outra neta, que a outra neta levou 3 gatos, e os gatos no ar refrigerado muito forte, piquitititos, subia por cima da cabeça da gente e tudo mais, foi um horror. E agora, a minha filha de Portugal não quer que eu fique sozinha. Aí os mais amigos falam, onde eu for eu te levo. Mas onde eu for eu te levo, eu não sei aonde eles vão me levar, porque ninguém quer me deixar sozinha, sabe? Então eu estou com medo agora de ficar sozinha, porque eu acho que isso na minha cabeça é porque eu não posso ficar sozinha, que eu tenho que enfrentar essas situações todas. Então, esse tema hoje foi muito bom, que como, não sei quem falou, não lembro qual amiga aí que falou, que já acorda, eu já acordo pensando nisso. E se eu ficar sozinha? Eu vou passar o dia todo meditando? Eu vou fazer a ceia? Eu vou ligar a televisão? O que eu vou fazer? Se eu passava sempre no meio de muita gente, de muitos fogos, de muita coisa, eu mudei. E eu achava alguns dias antes aí que era por causa da idade. Mas agora eu vejo que não, porque quando eu vou numa festa assim, que tem tido almoços do pessoal da velha guarda, do trabalho que eu trabalho, aqui do Pilates que eu estou fazendo, do condomínio, e eu estou adorando. Não é que eu queira me isolar, são as condições que eu vivi
que talvez não me fizessem bem, mas eu vivia porque precisava, era a família, né? Se eu não fosse, todo mundo vinha em cima de mim. Por que você vai ficar aí sozinha? O que vai fazer aí sozinha no final de ano? Aí hoje eu pensei, hoje é dia 1º, né? Eu estou passando aqui otimamente bem um dia. Por que eu não posso passar o próximo dia 1º só porque é o dia 1º de janeiro de um outro ano, de um ciclo que se começa, né? Então eu estou assim sem saber o que fazer. Então eu estou nessa frase aqui, pergunte a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Esse pergunte a mim é perguntar a Deus, ao ser divino? Eu penso que isso, mas aí o que eu faço? Eu falo porque eu vou passar por uma situação semelhante, talvez, ainda é uma possibilidade, em fevereiro, a sua, entendeu? A minha vai ser em fevereiro, nós estamos recém em novembro. Eu não penso sobre. Veio o pensamento, ele vai para o Criador. Porque falta muito, né? Aí, tipo, os dias antes, né? Se alguém... dias antes, você vê o que é melhor. Aí, essa ideia aí, você pede a orientação. O que fazer, o que não fazer. Porque daí as coisas se encaixam melhor. É muito tempo. Você não tem que comprar uma passagem, por exempo, né? Tipo, vou para a Europa. Então, você tem que comprar passagem, comprar euro, comprar, né? Comprar roupa, né? Então, você tem que se planejar. Mas como você já até sabe o lugar que você vai, tudo que tem para ti disponível no dia 1º, então você já tem o quadro todo pronto, né? Nada que vai te... Vamos dizer assim, pelo menos no mundo da forma, né? Quem vai estar lá, o lugar que vai, mais ou menos uma ideia de como é que vai ser, né? Porque a gente sempre sabe como é que a família é família, sempre mais parecida, né? Mas quando chegar perto, você... Mas não deixa isso, porque daí o que acontece? Quando chega... Se você... Isso eu chamo de tirar férias. Isso é uma coisa que você não tem solução. Então, eu entrego a ti, né? Como você disse, entrego... É assim, veio esse pensamento, né? O que eu vou fazer? Entrega ao Criador, resolva para mim. Entrega ao Criador, resolva para mim. Quando chegar perto, você vai saber como fazer. Porque ele já resolveu. Às vezes você não vai precisar fazer nada, vai ser resolvido por você. Se resolve sozinho. Isso que é o mais incrível. Entendeu? Consegue entender? É assim que é. Né? Então, não, essas coisas, assim, realmente coisas familiares, a gente sempre entrega para Deus, gente. Não existe solução. É complicado, familiar. É que a gente aí entende que não que essa coisa é aquela coisa de irmão, na verdade, né? Que família é uma coisa criada, né? Que não é assim que funciona, né? Um não vê o outro lá também, né? Você tem que ir, mas a pessoa está falando isso porque todo mundo fala isso, né? Não que não gostem de você, mas o mundo que ela vai, a forma que ela vai para o dia 1º de janeiro não é a mesma forma que você vai para o dia 1º de janeiro, para o mesmo lugar. Esse é o problema, né? E aí dá confusão, porque vocês não querem as mesmas coisas. Não, eu estou falando que quem quer um quer melhor, mas é aquilo, não adianta, né? É aquilo, a pessoa gosta de música clássica e o outro gosta do rock and roll, né? Então, se você levar esse para cá ou esse para cá, não vai ficar bom. Não existe lugar melhor ou pior, música melhor ou pior, né? O existe é que você não gosta, não quer. E olha, isso vai acontecer muito, em muitas coisas, né? E quando eu não sei, e por isso que passei a entregar, né? E foi legal, porque a última vez que eu tive esse encontro, o meu de cada 2 anos, 3 anos, tem que fazer esses eventos familiares, né? Então, e aí os níveis foram melhorando, porque eu também, né, fui me melhorando com pessoa, né? Então, o último foi muito interessante. Foi bom porque eu dei parabéns para mim, porque eu estava mais calma, mais tranquila diante de tudo daquela coisa familiar, olhando para aquelas pessoas, achando algumas coisas interessantes, legais, do jeito que elas são, o que elas gostam. Não tem nada a ver comigo, mas tá legal,
entendeu? É meio assim que eu tenho vivido com eles, né? Porque se a gente julga eles, a gente está se julgando, porque do mesmo jeito que a gente não gosta lá, ele também não deve gostar do que você gosta. Consegue entender? A gente não se dá conta disso. É. Entende? Então, aí por isso que a gente, nessas horas, então, seja o que for que vai acontecer, prega. Aí talvez seja uma forma excelente de você ganhar um aprendizado, um ensinamento. Primeiro, tira férias desses pensamentos obscuros, porque você não vai solucionar nada pensando. Porque você não sabe. Vai que ninguém viaja no dia primeiro. Você nem sabe. Né? Mudaram tudo de ideia. A Fernanda ficou 2 meses pensando lá como é que ela ia viver lá com aquele pessoal, que ela ia para onde. Aí, mudamos de ideia. Nós vamos ficar aí com você, mamãe, no seu apartamento. Você falou, mudamos de ideia. Entendeu? É isso. Entendi. Obrigada. Muito bom. Foi muito bom esse texto. É assim que eu faço. Vou tirar. Engraçado que hoje de manhã, eu não sei porque eu pensei nisso. Eu falei, ixi, tá chegando. Eu falei, você não tá chegando, não. É só em fevereiro. Você pensa em fevereiro. Tirar férias mesmo. Eu achei. Não, eu tiro férias. Isso para mim é o tirar férias, né? Férias porque você dá férias para essa pessoa que gosta de se preocupar com coisas, né? E é para ser legal, isso que é o ruim. É para ser uma coisa boa, então se torna ruim. Quando é para ter algo bom na sua vida e você não pensa sobre aquilo, aquilo realmente pode ser algo bom. Consegue entender? Uhum. Porque é para ser um lazer, né? Às vezes uma pessoa vai viajar, ela sofre tanto antes da viagem, quando chega na viagem ela não consegue aproveitar. Entende? Por isso que a gente não consegue, muitas vezes, né, essas coisas. Então, se a gente tira férias, para mim isso é o tirar férias. Eu tiro férias de muitas coisas. Eu vou tirar férias. Ou então quando o cara, a pessoa, o personagem, né? Que pode ser uma voz feminina ou uma voz masculina, porque tem vários aqui dentro, falando, aí ele falar para você, Fernando, você tem que ir lá resolver. Aí você fala, obrigado por me lembrar, mas entreguei para o Criador. Entendeu? Eu meio que falo para ele, obrigado, e manda para o Criador. Né? Porque aí a gente vai entendendo, obrigado, sinto muito, né? Mas eu normalmente é obrigado e Criador. Obrigado, Criador. Entendeu? Porque aí você tá de novo aí? Obrigado. Enfim, parou. Entendeu? É isso aí. Muito bom mesmo. E aí, gente, mais alguma coisa? Porque acho que não vale a pena a gente entrar no parágrafo 5. Porque senão a gente não vai dar conta que aqui no meu já está começando a dar o horário. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? A Nerilene hoje não deu nem boa tarde. Tudo bom, Nerilene? Então, falante, não falou nada hoje? Tô aqui só vendo, só meditando. Só assuntando. Falar de vocês, só assuntando. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Foi tão bom. Obrigada. Passo rápido que não deu tempo. Tá bom, gente. Um grande abraço aí, né? E a gente se vê domingo. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Our hearts beat to the city streets.